quero convidá-los a pensarem comigo um pouco no livro dos Juízes. Fica lá no Antigo Testamento, é o 7º livro da Bíblia, na ordem cronológica de Gênesis para frente, no capítulo de número 7. Livro dos Juízes, no capítulo de número 7. A história de um dos personagens muito conhecido, ele é muito badalado, ele é muito comentado, Gideão. Só para vocês entenderem o pano de fundo, Israel saiu do Egito, perambulou pelo deserto 40 anos, entrou na terra prometida, e o sonho de entrar numa terra prometida não foi como eles imaginaram. Logo depois que eles entram na terra prometida, e eu acho que isso é um modelo para todos nós, o seu casamento, antes de você casar, era a sua terra prometida. Cursar a faculdade era a sua terra prometida. Teve gente que saiu do Brasil para morar em Miami, porque lá é a terra prometida. Tem gente que está saindo do Brasil para ir morar em Portugal, porque lá é a terra prometida. Mas quando a gente chega na terra prometida, você passou no vestibular. Quando você chega na universidade, não era como você pensava. Você chega em Miami, não é como você pensava. Você chega em Portugal, não era como você pensava. Você casou e não era como você pensava. Dá mais trabalho do que você imaginava. Os casados digam amém. Quando a gente casa, vê que dava mais trabalho do que quando a gente era noivo. Eles entraram na terra prometida e não foi como eles pensavam. E instaurou-se um momento anárquico em Israel. As tribos de Israel não se uniam, não dava liga, não se juntavam. Então despontavam aqui e acolá heróis locais. Heróis locais, porque o povo não tinha rumo. Então aparecia um herói que era o herói local, que era o herói daquele lugarzinho ali. E o herói local, que nós vamos pensar nele hoje, é um cara chamado Gideão. E eles estão ainda lutando para a conquista da terra, guerras territoriais que eram muito comuns no mundo antigo. As guerras territoriais eram dia a dia dos países do mundo antigo. Capítulo de número 7, versículo de número 1. De madrugada, Jerubbaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do Monte Moré. O Senhor disse a Gideão: tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram. Olha que coisa interessante. Deus disse: não, vamos para uma batalha, mas tem gente demais. E aí você diz para as pessoas: quem quiser ir embora pode ir. E 22.000 foram embora.
Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: há gente demais, desça com eles à beira d'água e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. E assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Os outros, todos os demais se ajoelharam para beber, e o Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei você e os entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. E Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. Até aí. Você que não está bem acostumado com a leitura da Bíblia, deve ter se perdido. Mas eu vou explicar. Não, como diz lá no Ceará, não se aveste. Não fique preocupado, eu vou chegar em você, que não tem muita cultura bíblica. Nossa sociedade é fascinada pela ideia de vencer. Nós somos criados, educados, com a ideia de vencer. Nós usamos essa expressão, vencer na vida. Nós comparamos os nossos filhos logo que eles nascem. Seu filho nasceu com quanto? 3,4 kg, pois o meu foi 3,8 kg. Somos uma geração que admira gente famosa. A gente pede autógrafo. Pede para tirar selfie com gente famosa. Se a gente vê uma pessoa famosa, dá licença, não é tietando não, mas é tietando. Não é tietando não, mas eu poderia tirar um selfie com você. E às vezes esses famosos são aquela categoria do famoso vazio, que é famoso sem nada. Ficou famoso porque estrelou ou estreou num programa de televisão. Não tem talento, é famoso ou é famosa, mas a gente admira os famosos. Cria-se uma indústria da fama. E cria-se uma indústria da fama, e todos nós saímos correndo atrás dessa indústria da fama, porque a gente gosta de gente vencedora. Ninguém gosta de gente derrotada. Ninguém gosta de gente que perde. Por isso que eu sou corintiano. E a grande temática, se você for prestar atenção, de 90% dos cultos, dos sermões, das conferências, são ligadas ao como se tornar bem-sucedido na vida. 5 pontos para salvar o casamento e ter um casamento feliz. Como derrotar o diabo e ter uma vida blindada por Deus. Como vencer o mal. É sempre na temática do vencer, do conquistar, do ter sucesso. Sempre. Nós vivemos essa geração de pessoas e a gente, mesmo que não queira, a gente está contaminado com essa ideia. Por isso que toda derrota na nossa vida é dolorosíssima.
Porque nós não fomos treinados para perder. Nós fomos treinados na vida inteira para ganhar. É o primeiro lugar da escola, é o primeiro lugar do vestibular, é o primeiro a ser promovido no trabalho, é o primeiro. Nós somos treinados a pensar sempre em ganhar, 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 vencer e vencer e vencer. Por isso essa narrativa é interessantíssima. Porque Deus chama esse herói local chamado Gideão e diz a ele o seguinte: Gideão, você vai para a batalha, mas você não vai ser fácil. E você tem gente demais. É muita gente. Então você vai dizer: quem não estiver comigo, volte. Quem tiver com medo, volte para casa. E o texto diz que uma multidão voltou para casa. E a minha questão é, aí Deus faz um outro processo de seleção e diz: ainda tem muita gente. Você vai fazer o seguinte, você vai levar esse pessoal todo para beber água. Aqueles que beberem água, se ajoelhando e metendo a cara na água, igual como um cachorro faz quando vai beber água, você põe de um lado. Aqueles que se ajoelharem e ao invés de meterem a cara na água, levarem a mão na água e trouxerem a mão à boca, você separa para o outro lado. Gideão fez isso. A maioria se jogou na água, meteu a cara na água e começou a beber água no deserto. Alguns, 300, levaram a mão à água e trouxeram a água à boca. Em vez de meterem água. Deus diz assim: você só vai com esses 300. Você vai para a batalha, mas você não vai com todos, você só vai com 300. Esses 300. E aí se dá a narrativa épica. Gideão vai para a batalha, ele ganha a batalha, e eu vou ler aqui o texto para vocês. Mas, para mim, fica uma questão assim: por que Deus fez esse herói bíblico, passar por esse processo de filtragem? Não é Deus que está na parada? Por que Deus, no estalar de dedos, não deu a batalha para ele? Ele é o herói. A narrativa é uma narrativa bíblica, heróica, épica. Por que esse processo de diminuir os guerreiros até ficar com um grupo insignificante, 300? Por que as etapas? Por que e qual é o sentido de Deus simplesmente não dar vitórias? Porque isso diz respeito a mim e a você, que estamos aqui hoje à noite, que fomos treinados a vencer, 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 fomos treinados a esperar conquistas e a esperar triunfos. Vamos para uma igreja evangélica, acessamos o divino e achamos que no estalar de dedos também seremos potencializados a ganhar, a vencer. Só que a vida não é assim. E aí fica essa pergunta na minha cabeça: por que é que Deus não deu simplesmente a vitória a Gideão? Eu tenho algumas intuições que eu quero dividir com vocês hoje à noite. A primeira intuição que eu tenho do texto é que Deus quer ensinar a gente que o importante na vida não é vencer. O importante na vida não é vencer. O importante na vida são os valores que a gente aprende.
importante na vida não é vencer. O importante na vida são os valores que a gente aprende com as nossas lutas. Porque pense comigo o seguinte: vencer é um processo seletivo. Fama, sucesso, riqueza, é um processo seletivo em que vai afunilando numa espécie de pirâmide e só chega ao topo um. Vocês sabiam que para cada jogador de futebol milionário, 85% dos jogadores de futebol no Brasil ganham até um salário mínimo? Porque o importante na vida da gente não é chegar no topo da pirâmide. Porque vamos combinar com nós mesmos, nós não chegaremos ao topo da pirâmide, a maioria de nós que estamos aqui. Era como se Deus estivesse dizendo para Gideão: Gideão, eu não quero que vocês simplesmente triunfem. O meu objetivo em lidar com Israel e lidar com você, Gideão, não é que você simplesmente ganhe, não é que você simplesmente conquiste, é que eu estou interessado em que você aprenda. Olha o versículo de número 2, eu li, mas eu acho que você já esqueceu. Diz assim: a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a própria força o libertou. Eu não quero que no processo de você ganhar, isso gere em você problemas, dificuldades. Porque na vida não se deve levar sempre em conta o sucesso. Nós temos que levar em conta o tipo de pessoa que nós estamos nos tornando. Não devemos pensar só na possibilidade do sucesso. Nós temos que pensar sempre na possibilidade daquilo que eu estou me transformando à medida que vou passando pelos processos da vida. Na vida, não são os lucros que são advindos dos meus triunfos, são os valores que vão sendo incorporados à minha história. Na vida, não é o que a gente alcança, mas é o que a gente apreende, não é a verdade que eu muitas vezes projeto como uma verdade de sucesso, mas é a verdade que me faz viver com integridade, com beleza, com doçura ao longo da minha história de vida. Quais são os degraus de humanidade que você sobe? Porque o importante não é somar vitórias na vida. O importante, eu vou repetir, o importante não é somar vitórias na vida, mas dar vida às minhas vitórias, mesmo que elas sejam pequenas. O importante na vida não é somar vitórias. O importante é dar vida às vitórias, mesmo quando elas são pequenas. O importante não é fracassar por causa das derrotas. O importante é encontrar sentido a partir das minhas derrotas. Aquele ou aquela que aprende a olhar para os percalços da vida e diz para si mesmo: eu vou continuar, porque eu acredito que qualquer circunstância que traga a vida pode me transformar e pode fazer de mim uma outra pessoa. De que vale? De que vale ter vitórias e alcançar sucesso, se no processo de alcançar sucesso e no processo de chegar lá em cima, eu me perdi de mim mesmo? Provérbios diz
Tem um provérbio na Bíblia que diz assim: aquele que conquista a si mesmo é maior do que aquele que conquista uma cidade. Olha que lindo. Aquele que conquista a si mesmo é maior do que aquele ou aquela que conquistou uma cidade. De que vale ensinar eu, Ricardo Gondim? De que vale eu pregar se no processo em que eu estou ensinando e em que eu estou pregando, eu me desqualifico como pessoa? De que vale você somar sucessos na sua vida, se no processo você está se desqualificando como pessoa? Por isso Deus diz para Gideão: Gideão, eu não vou te dar a vitória assim, porque no processo, se eu der a vitória para você assim, você vai dizer no seu coração que foi você. Isso vai ser soberba. Isso vai ser vaidade. E o que eu estou interessado não é em você conquistar, é que você não se transforme num vaidoso. Eu não estou interessado em que você ganhe. Eu estou interessado em que você não se torne uma mulher soberba. Não vai ser fácil. Mas a dificuldade, ao invés de ser um processo de moer seus sonhos, é um processo de refinar o seu caráter. Segunda coisa, que eu acho que é importantíssimo na nossa vida, que Gideão me lembra: mais importante que vencer é construir relacionamentos. Mais importante do que vencer é construir relacionamentos. Gideão estava com uma multidão de gente. 22 mil homens partiram. Era como se Deus está dizendo o seguinte: Gideão, você está metido com muita gente que não presta. De que vale você ganhar com 22 mil pessoas, se essas 22 mil pessoas são covardes? Se essas 22 mil pessoas que te rodeiam, você não confiaria suas costas a eles? De que vale você, Gideão, se transformar num herói em Israel, rodeado desse tipo de gente? Anuncie todo o povo que aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22 mil homens partiram. É como se Deus estivesse dizendo: se é para ganhar com esse tipo de gente, é melhor não ganhar. Se é para ganhar com esse tipo de gente, é melhor não ganhar. Porque na vida valem os relacionamentos, as pessoas que rodeiam e fazem o entorno da minha vida. Meu avô dizia assim para mim: Ricardo, ande com os medíocres e será pior do que eles. Ande com os grandes e serás um deles. Meu avô dizia isso para mim quando era criança. Ande com os grandes e você será um deles. Ande com os medíocres e você se tornará pior do que eles. Houve dois tipos de reação entre as pessoas que rodeavam Gideão: os que se auto-excluíram, os medrosos, os covardes. Porque houve uma proclamação de Gideão dizendo assim:
os medrosos voltem para casa. E eles assumiram essa culpa. Eles vestiram a carapuça. E aí fica a lição de que adianta você vencer na vida. E assim como os raios do sol, que podem ser contemplados através dos furos pequenos no telhado, assim as pequenas ações revelam o caráter de uma pessoa. Os que foram embora, a gente sabe quem eles eram. O caráter de todos nós não é testado nas grandes atitudes só. O caráter de todos nós é testado nas pequenas decisões, nos pequenos gestos, nas pequenas escolhas, nas reações às vezes sem pensar. Os covardes voltam, quem está com medo volte para casa. E eles, ao voltarem para casa, assumiram que eram covardes. Quando a gente quer saber a direção do vento, a gente não joga uma pedra para o alto. Quando a gente quer saber a direção do vento, a gente joga uma pluma. E é muitas vezes na leveza das pequenas decisões, muitas vezes impensadas, que o caráter de uma pessoa se revela. E eu quero dizer para você, amigo, não adianta você querer ser bem-sucedido nos negócios, na empresa, você quer ser uma pessoa de fama, se no processo você está gerando ao seu entorno antivida, se no processo ao seu entorno você está gerando um ambiente perverso, de que adianta? De que adianta? O Brasil crescer no PIB, no Produto Interno Bruto, se nós estamos gerando uma cultura de ódio, de rancor e de vingança, de que adianta o meu discurso religioso? Essa é a minha queixa com muitos pastores e evangelistas, teleevangelistas principalmente, de que adianta o discurso ser correto, ortodoxamente correto, se ele é proferido com ódio, se ele gera uma ambiência de rancor nas pessoas. De que adianta você, mulher, perseguir uma carreira de sucesso, se o ambiente da sua casa e dos seus filhos são de desdém a você como pessoa? Mais importante na vida são os relacionamentos que a gente gera. É por isso que a minha luta na Bethesda com os pastores não é simplesmente de sermos empreendedores. Eu quero que nós, os pastores da Bethesda, sejamos amigos. E eu quero que o público da Bethesda seja um público que cria redes de amizade, de autoproteção e de amor e de carinho, não só para nós, mas para o refugiado da Síria que veio bater na nossa porta porque não tem para onde ir no mundo. Uma pessoa inteligente de nada serve se ela não equilibrar a sua inteligência com gentileza. Porque se o inteligente não equilibrar a inteligência dele com gentileza, nós teremos um inteligente bruto. De nada vale uma pessoa corajosa se ela não compensar a sua coragem com compaixão, porque senão você tem um valente frio. De nada vale um religioso correto se ele não é amoroso, sensível, porque aí você tem um fariseu. O que Deus quis ensinar para Gideão
Eu vou terminar porque eu quero ser mais conciso hoje à noite em falar para você. É ensinar a Gideão que o importante na vida não é ter boas estratégias. O mais importante na vida não é o planejamento, mas é aquela convicção de que o que eu faço coincide com o que Deus quer. O que eu faço coincide com o que Deus quer. E aqui tem um ponto cuidadoso que eu quero ensinar vocês aqui hoje à noite. Porque muitas vezes nós queremos que Deus coincida com a gente. A gente quer que Deus coincida com a gente. Mas o importante não é Deus coincidir comigo. O importante é eu coincidir com Deus. É eu coincidir com Deus. Se você está com medo, versículo 10, de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo Pura e ouça o que eu estiver dizendo. Depois você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale, eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim, e ele só tem 300 pessoas. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. O amigo respondeu: não pode ser outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos deles. Quando Gideão ouviu o sonho e sua interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas minhas mãos. Existe uma diferença entre eu dizer: seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. E existe uma diferença entre eu dizer: seja feita a minha vontade, no céu, como ela é feita aqui. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Significa o quê? Que eu quero que os valores que norteiam o céu sejam os valores que norteiam as minhas decisões. Eu quero que as decisões que eu tome na minha vida honrem a Deus. Eu não quero encaixar Deus nos meus projetos. Eu quero que os meus projetos se encaixem nos valores de Deus. Porque quem age assim na vida, sabendo que os seus valores são os valores de Deus, as derrotas nunca serão fracasso, nunca serão motivo de culpa, nunca serão motivo de autodegradação. Toda derrota para mim será vista como a possibilidade de eu aprender, de eu crescer. As minhas derrotas vão ser olhadas não como sendo um fracasso na minha vida. Por quê? Porque eu sei que estou ligado em Deus. Porque eu sei que os meus valores são os valores de Deus. E quando os meus valores são os valores de Deus, amigo, eu não tenho medo daquilo que pode me abater. Eu não tenho medo daquilo que pode me jogar para baixo. Por quê? Porque eu sei que a minha vida está orientada por valores mais altos do que simplesmente ganhar, vencer. Eu sei que os meus valores são valores maiores. E aí eu quero que você que está aqui hoje, talvez
atravessando um momento de autoestima lá embaixo, eu quero que você saiba que a sua vida não foi organizada para você ser um conquistador. A sua vida foi organizada para ser um canal, um instrumento, a encarnação da glória de Deus aqui na terra. Esse é o cristianismo. Jesus, quando andou aqui na terra, ele dizia assim: eu andei aqui fazendo a tua vontade. Eu vivi para a tua glória. Eu vivi para Deus. Eu não vivi para mim, eu vivi para Deus. Então, quando os outros atacam, eu sei de uma coisa: o meu tesouro está guardado em Deus, porque eu vivo para Ele. Porque são os valores de Deus que orientam a minha vida. Porque eu sei que estou do lado de Deus. Porque eu olho para os valores de Deus e digo: é isso que eu quero viver. Aquele que reconhece Deus em sua história vai com mais firmeza. Apanha, apanha. Apanha. Leva pancada na cabeça. Pontapé na boca do estômago. Canelada. Rasteira de carrinho por trás. Apanha. Mas eu sei, como dizia Jó, em quem tenho crido. E sei que Ele é poderoso. E eu sei que Ele vai se levantar no último dia. E eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então, amigo, amiga, o que eu aprendi com as minhas lutas? Olhando para trás. Eu aprendi que muitas vezes eu olho hoje para trás e digo: benditas lutas. Benditas lutas. Benditas quedas. Não que eu esteja me gloriando do mal que cometi, mas eu estou agradecendo a Deus por aquilo que eu aprendi com o mal que muitas vezes bateu na minha porta e eu deixei ele entrar. E o tipo de pessoa que eu me transformei com aquilo que eu apanhei na vida. Então, algumas pessoas acharam que estavam fazendo mal a mim. Mal sabiam eles que eles estavam jogando pedras para eu edificar um novo castelo na minha existência. Algumas pessoas pensaram em fazer o mal, mas Deus transformou em bem. Não foi isso que José disse para os irmãos dele? Os irmãos que venderam José no Egito? Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou este mal em bem. E eu quero que você acredite nisso, para a gente enfrentar as próximas lutas que vêm por aí. Porque nosso coração está firmado em Deus. Amém? Fiquem em pé comigo. Nós vamos encerrar a nossa reunião agora, orando a Deus.